Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é a Antonelli e o Heitor. Como vocês pediram, Heitor, olha ali, Heitor. Oi, Heitor, olha lá as titias. Como vocês pediram, eu trouxe a Antonelli e o Heitor. E hoje para contar o relato do meu parto do Heitor. Né, Heitor? E essas bochechas, gente, não aguento essas bochechas. Vamos ver se ele vai ficar quietinho, tá? Não sei se ele vai ficar, mas... Então, pra quem não sabe, eu tive a Antonelli com 15 anos e eu tenho aí o meu vídeo, eu vou deixar ali embaixo pra vocês, na descrição, pra vocês assistirem, pra quem não assistiu ainda. Tive ela com 15 anos e eu contei um pouquinho como foi o relato do meu parto dela. Foi um parto cesariano. E hoje eu vou contar como foi do Heitor. Eu, em janeiro do ano passado, de 2019, eu parei de tomar anticoncepcional. Eu já tomava anticoncepcional há 7 anos consecutivos. E aí, como meu esposo ele queria muito ter filho, eu decidi parar de tomar e resolvi ter bebê. Em maio do ano passado, de 2019, eu fui fazer algumas consultas de rotina. E aí, quando eu voltei para entregar os exames para a médica, eu já estava grávida. Isso, já tinha o beta-HCG positivo e o Heitor já estava a caminho. Então, depois disso, a minha gravidez foi maravilhosa, não tenho que reclamar, graças a Deus. Eu não tive enjoo, eu não tive nada, foi uma gravidez muito abençoada, totalmente diferente da Antonelli, que eu tive tudo. O Heitor veio muito abençoado mesmo, desde o ventre da mamãe. E aí, quando eu estava de 30 semanas, mais ou menos, eu já tinha decidido que eu queria ter parto cesariana. Como eu tive da Antonelli, então eu tinha decidido que queria ter parto cesariana. Já tinha feito todos os meus exames, tudo certinho. Com 30 semanas, a minha médica falou que dava pra gente marcar até as 39. E exatamente nas 39 semanas, o dia que eu completar as 39 semanas, ia ser o aniversário do papai. Isso mesmo, meu esposo ia fazer aniversário, fez aniversário no dia 5 de março. Então, nós decidimos marcar para o dia 5 de março. Não tínhamos conversado com a médica ainda, né? Mas ia ser para o dia 5 de março. Tudo programado para isso, mamãe fazendo todas as coisas possíveis para o Heitor nascer no dia 5 de março, tudo programado certinho. Coloquei o Heitor pra dormir, ele tá cansadinho e ficar no colo às vezes incomoda, ele gosta de dormir certinho no berço. Como eu tava falando, eu arrumei a mala maternidade, tanto a minha quanto dele, tudo certinho. E na sexta-feira, não me recordo bem o dia, acho que dia 28, eu tive a última consulta. E aí a minha médica falou que podíamos mesmo deixar pro dia 5 de março. Tudo confirmado, centro cirúrgico reservado, equipe médica avisada e tudo mais, eu fui pra casa. No outro dia, minha sogra veio pra cá, tanto é que eu estava super feliz, porque a minha sogra faz aniversário no dia 4, o meu esposo dia 5 e o Heitor também dia 5, tudo certinho. Quando foi na terça-feira, no dia 3, eu acordei de manhã muito bem, maravilhosamente bem. Na hora do almoço, fui trabalhar, né? Na hora do almoço, eu senti que a minha barriga, ela estava contraindo, mas eu não sabia certo se era uma contração, eu só sentia que ela estava contraindo, é como se ela estivesse separando do meu corpo. O Heitor mexendo sempre muito bem, tudo tranquilo. Depois disso, fui trabalhar à tarde, normal. Quando foi às 5, quando eu saí do trabalho com meu esposo, nós trabalhamos juntos, pra quem não sabe, e nós saímos do trabalho, e aí aquelas dores elas estavam aumentando. Eu até cheguei a comentar com umas amigas minhas que aquelas dores elas estavam, às vezes vinha forte, às vezes vinha fraco, mas assim, tava tendo dor. E aí falei com outras amigas também, pedi a opinião e elas, Lid, vai no médico. Mas eu falei, não, tá tudo tranquilo, só mais 2 dias, né, que eu queria ir dia 5. E aí tudo beleza, chegamos em casa, eu fui tomar banho com meu esposo e eu falei pra ele, amor, essa dor não tá certa. Aí ele então liga pra médica. Eu falei, não sei se eu ligo, se eu não ligo, porque eu sabia que se eu ligasse ela ia pedir pra eu ir no hospital e eu não queria ir, porque eu tinha medo mesmo que ele nascesse naquele dia, porque eu queria no dia 5. Mas enfim, não aguentei de dor, mandei uma mensagem pra ela, falei, olha doutora,
tô sentindo assim, 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 tal, tá uma dor fraca, mas tem dor de tudo estranho do que eu já senti antes. Aí ela, olha, vai lá no hospital que eu estou indo lá te examinar. Eu fui, troquei de roupa e fomos. Chegando lá, ela fez aquele famoso toque em mim, terrível, mas que naquele dia doeu, porque ele já estava para nascer. E aí ela disse, olha, Lidiane, você está com 1 centímetro de dilatação, e assim, se você quiser esperar para ter um parto normal, no máximo 12 horas você tem. Mas não era o parto normal que eu queria, eu sempre tive muito receio, porque da Antonelli eu senti muita dor até ela nascer. Então eu falei, não, eu não quero parto normal. Daí, então, vamos fazer uma cesárea? Eu falei, vamos. Aí ela, agora? Eu falei, nossa, agora? Então vamos. Com aquela dor no coração, meu Deus, chegou a hora. Então, aí o meu esposo, avisamos ele veio pra casa buscar a Antonelli, as coisas do Heitor e tudo mais. E eu fiquei lá me preparando. Gente, nossa, é uma emoção muito grande, meu Deus do céu. As enfermeiras aplicaram um sorinho em mim, né? Me colocaram já aquele roupãozinho do hospital. E ali eu fiquei aguardando, ansiosa, e mandava mensagem pra um e pra outro, pra um e pra outro. Eu não sabia o que fazer. Meu filho só veio depois de 2 dias e já estava pra nascer naquele momento. E o medo do meu marido não chegar até na hora. Meu Jesus amado. E eu mandando mensagem pra ele, amor, anda logo, amor, não sei o que. Liguei pra vovó dele e falei, olha, Terezinha, o Heitor vai nascer. E aí ela é apavorada, ela, meu Deus do céu, eu tomo banho, o que eu faço? Eu falei, não precisa tomar banho dela. Então eu só vou pegar minha bolsa. Eu falei, tá bom, o Alexandre tá passando aí pra pegar a senhora. E ela, meu Deus do céu. E assim, todo mundo muito feliz, a gente tava meio sem saber o que dizer mesmo, o que fazer. Eu, inclusive, né, naquela ansiedade esplêndida de ver o meu filho. Meu Deus, tudo que eu sempre quis. E aí, beleza, fui pra sala de cirurgia, chegando lá, eles já pediram pra eu ficar sentadinha, assim, normalzinha, né? Eu passei pra uma maca, na verdade. Da maca que eu estava, eu passei pra uma outra que é bem fininha, que só é o meu tamanho, assim. E aí eu fiquei lá sentadinha, e aí o anestesista veio, ele o tempo todo super atencioso, falando pra mim, olha, Lidiane, agora eu vou aplicar tal coisa, vai doer um pouquinho, vai doer menos, tudo. Eles falavam sempre pra gente, pra mim, né, o que tava acontecendo. E aí aplicou anestesia, não senti nada, é menos do que uma agulha de sangue, né, de exame de sangue que você vai fazer. É muito, muito, muito tranquilo, muito mesmo. O maior medo que a gente tem é que doa, né, anestesia dói. Gente, não dói mesmo, não dói. E quando eu deitei na maca, assim, eu já estava com as minhas pernas praticamente imóvel. As minhas pernas já estavam adormecidas. E eles pediram pra mim, pra eu poder mexer o pé. Eu mexi a pontinha do pé, ainda conseguia mexer os meus dedos. Só que até eles se prepararem lá e tudo mais, né? Então eu já não tava sentindo mais nada. E aí eu, ai, meu esposo, cadê o meu marido? Meu marido, só perguntava meu marido. Porque da Antonelli eu fiquei muito sozinha, né? Na verdade, o meu parto foi eu sozinha com a equipe médica e os enfermeiros. E eu estava com muito medo dele não chegar a tempo. Eu queria muito que ele participasse daquele momento. Até me emociono porque eu acho que é o momento mais lindo da vida de uma mulher. É você ver a chegada do seu filho, você ter o seu companheiro ali do lado. É muito lindo. Não, eu vou chorar. Pronto. E aí, a enfermeira falou, doutor, o pai pode entrar? Daí ele falou, sim, pode entrar. O anestesista autorizou a entrada dele. Aí ele entrou, sentou assim atrás de mim. E eu estava tremendo bastante, acho que é o efeito da anestesia, você treme bastante. Estava tremendo, né, gelada, e ele chegou e colocou a mão gelada em mim. Tadinho. Depois ele disse que ele queria me acalmar, né, porque eu estava tremendo. Mas ele estava mais gelado ainda, então não adiantou nada, ficou os dois gelados do mesmo jeito. E aí
tudo tranquilo. As duas médicas, a doutora Sabrina, que é um anjo maravilhoso na minha vida, e uma outra médica, que é a companheira dela de cirurgia, já tinham começado, né, a me cortar e tudo mais quando o Alexandre entrou. E aí elas só falaram assim, ó, prepara, papai, você quer filmar? Prepara a câmera. E aí ele falou, amor, você quer que eu filme ou que eu tire foto? Eu falei, ai, mãe, você que sabe, eu não sabia, eu tava tão, assim, anestesiada daquele momento maravilhoso na minha vida que eu não sabia nem o que eu queria, eu só queria ver meu filho, mais nada. Enfim, aí o Alexandre levantou e a gente já escutou o chorinho dele. Gente, esse menino chorava tanto. Se eu conseguir, eu vou colocar um videozinho dele nascendo aqui. Se eu não conseguir, eu vou pôr só a foto mesmo. Mas, assim, foi muito emocionante. E aí elas trouxeram ele, assim, até a mim, sabe? Colocaram ele, assim, pra eu ver. Nossa, foi o momento mais lindo da minha vida. Foi muito lindo. E aí, nisso, a pediatra veio, trouxe ele pra mim um pouquinho, pra eu poder ver ele e tudo mais, ele enroladinho assim. Eu já beijei ele do jeitinho que ele tava mesmo, beijei bastante ele, e o meu esposo também do meu lado. E aí depois eles levaram ele pra lá e ela terminou de fazer os procedimentos, a médica terminou de fazer os procedimentos em mim. Mas depois eles voltaram de novo. Primeiro acho que ela foi pesar ele, né? Ele nasceu com 3,380 kg e 48,5 cm, às 19h23 da noite. E aí, depois disso, ela trouxe ele pra mim mais um pouquinho. Eu fiquei com ele um tempão até terminarem lá os procedimentos e tudo mais. Fiquei com ele bastante tempo. E depois o Alexandre sumiu com o Heitor. E eu terminei lá, elas terminaram de fazer o que precisava fazer em mim, e eu fiquei sozinha na sala. Daí vieram duas enfermeiras, me passaram para uma outra maca, e nisso me levaram para o quarto. Eu indo pro quarto no corredor e tudo mais, eu estava muito bem. Eu só estava com frio, né? Muito frio. Nossa, eu sentia muito frio. Acho que é o efeito da anestesia. Dá muito frio mesmo. Só que eu não me tremia tanto, eu só tinha frio no corpo. E aí eu cheguei no quarto, quando eu entrei dentro do quarto, o Heitor já estava lá, tava as minhas duas sogras, para quem não sabe, eu tenho duas sogras. Tava as minhas duas sogras, o meu sogro, a Antonelli, e o Alexandre. E uma mulher que trabalha comigo também, ela trabalha comigo e trabalha no hospital também. E aí ela viu que o Heitor tinha nascido, ela me viu lá no corredor e correu pro quarto pra ver ele. E o Heitor foi uma criança muito esperada por todos nós. Nossa, o Heitor é tudo na minha vida. O Heitor e a Antonelli são as minhas riquezas. E aí nisso, eu fui pra outra cama e me passaram de novo. Eu acho que a pior parte é essa, de passar de uma cama, de uma maca pra outra, sabe? Gente, dá muito medo de cair. Meu Deus do céu, mas eles são super responsáveis, eles conseguem te passar que não dói, não machuca, não faz nada, mas dá muito medo de que eles te derrubem. Nossa, isso dá mesmo. Enfim, e aí eu fiquei lá, tranquila, elas só falaram pra mim, pra eu não mexer a minha cabeça e não conversar. Ai, meu Deus, eu conversei muito. Depois, se vocês quiserem, eu vou fazer um relato do meu pós-parto do Heitor e contar certinho como foi. Mas assim, uma dica, não conversem, não se mexam. Ai, meu Deus. E aí, quando foi 11 da noite, a minha mãe estava a caminho, na verdade, né? Quando eu fui pro hospital, a minha mãe tinha recém saído da cidade onde ela mora pra vir pra cá, porque o Heitor só ia nascer 2 dias depois. Como o Heitor adiantou, quando ela chegou às 11 da noite, o Heitor já tinha nascido. E aí o Alexandre foi buscar ela foi lá no hospital, ela e meu irmãozinho viram o Heitor, ficou lá babando nele. Ela é muito vovó coruja. E aí, depois disso, ela foi pra casa e permaneceu só eu, o Alexandre e o Heitor. O Alexandre não dormiu, né? Ele ficava o tempo todo só olhando, babando na nossa coisa linda. E aí, quando foi no outro dia de manhã, as enfermeiras sempre me dando medicação, né, tudo certinho. A médica chegou de manhã, a minha ginecologista chegou e falou: Elidiane, eu vou te tirar do soro, vou deixar você tomando remedinho oral mesmo, né, normal. Porque se você estiver bem, no final da tarde, à noitinha eu te libero. E
eu gostei muito da ideia, porque no hospital não é muito legal ficar lá. E foi tudo tranquilo, eu levantei 2 horas da manhã, não, minto, 2 horas da manhã, elas me deram comida, me deram bolachinha e um chazinho para eu comer. Quando foi 6 horas da manhã, eu levantei e, gente, adivinha só, eu não tive nenhuma tontura, nada, não tive tontura, não tive ânsia de vômito, o único problema é eu fazer xixi. Ah, isso é problema. Aí elas tiveram que colocar sonda em mim 2 vezes porque eu não conseguia fazer xixi. Tomei banho sozinha, mas o xixi eu não conseguia fazer. E essa sonda é problemática, né? Depois ela te deixa toda dolorida. Mas quando foi depois do almoço, lá pelas 2, 3 da tarde, eu consegui fazer xixi sozinha. Isso foi uma vitória muito grande, porque a minha médica queria que eu fizesse xixi antes de ir pra casa. E eu consegui fazer. Quando foi umas 19 horas, mais ou menos, a pediatra passou, pegou o Heitor e levou ele lá pra pediatria, no berçário, né, lá embaixo, e viu, examinou ele, tava tudo bem, tudo certinho. E aí ele estava com peso, ele estava com 3,130 kg. Na verdade ele diminui um pouquinho, né, porque nasce todo inchado e tudo mais. E, uma outra coisa que eu não lembrei de falar. Quando eu entrei dentro do quarto, o Heitor estava no colo do meu sogro. O Heitor saiu do colo do meu sogro, a enfermeira pegou ele e colocou direto no meu peito. Então, desde que eu cheguei no quarto, ele ficou mamando sem parar. Ele foi pouquíssimo tempo pro bercinho dele, ele ficou o tempo todo mamando. E aí, tá, voltando, a pediatra deu alta pra ele, estava tudo bem. A minha médica chegou, também me deu alta, me passou todas as orientações, tudo certinho. E me liberou pra ir pra casa e viemos eu e Heitor pra casa. Nossa, gente, foi acho que um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida. Na verdade, a gente nunca esquece de dias importantes, como o nascimento de um filho, né? Mas é uma coisa, assim, inexplicável. Só quem é mãe mesmo pra poder saber, né, o que eu estou dizendo. E sentir, né, o que eu senti naquele dia, o que eu sinto até hoje com a maternidade. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, curte aí, dá um likezinho, se inscreve no meu canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Um beijo!